Olá, eu sou a Luciene Guiraud e hoje eu vim falar para vocês a respeito, nesse vídeo do número 5, de um processo que eu mesma tenho vivido. Então nós vamos estar especificamente falando do Dubidubidu, fazer, ser, fazer, ser. No primeiro momento, o desejo do ego, então houve a intenção, houve a vontade. Eu, como vocês sabem, já no vídeo do número 1, eu coloquei para vocês que a minha área de atuação é a educação. Então já de muito tempo atrás, eu sempre tive uma vontade muito grande de ter ou a minha própria escola. Depois os anos foram passando, eu me envolvendo bastante com a pesquisa em si, e sempre gostei muito de pesquisar, mesmo enquanto estava atuando na educação básica, e isso permaneceu. Então, desde aquela época, já há muitos anos, conforme eu disse, eu tinha esse desejo, né? Mas era um desejo, como outros tantos desejos que nós temos na nossa vida. Então, esse desejo era um desejo que estava acontecendo no ego. Eu queria ter essa escola, esse centro de pesquisas. Puxa, que legal, queria eu ter um centro de pesquisa e tal. As coisas foram acontecendo, eu nunca realmente nem sabia de todo esse processo de criação da própria realidade. Eu fui deixando as coisas acontecerem e obviamente não aconteceram. Mas esse desejo aconteceu, nesse primeiro momento, no ego. E a coisa foi se fortalecendo, a vontade veio aumentando a cada ano. Então, a criação do espaço, atualmente, que nós estamos apresentando para vocês, ela surgiu já dentro desse processo. É um desejo ardente de ter realmente um centro de estudos e pesquisas. Começou, nesse primeiro momento, com o desejo do ego. Então, o Centro de Estudos e Pesquisas Conscientize começou assim. Muito bem. Foi um desejo do plano pessoal, como eu já tinha dito para vocês, que se ampliou para o coletivo. Como que ele se ampliou para o coletivo? O que eu poderia estar sendo útil? O que eu poderia estar ajudando a mim e as pessoas de uma maneira geral com um centro de estudos e pesquisas? Então, esse desejo saiu do plano pessoal para se tornar no plano coletivo. Então, a partir daí, eu comecei a minha entrada no fluxo com o todo, por meio da oração, do desejo ardente. O silêncio dessa oração se transformou em meditação. Minhas práticas, advindas até dos próprios estudos que eu estava tendo, me iniciaram, né, na meditação. Que eu também, como qualquer outra pessoa, a grande maioria, tive as minhas dificuldades, ainda tenho, né, de colocar esse hábito diariamente, né? A gente tem não sabia como é que fazia, achava que tinha que esvaziar a mente, não é assim o processo, você tem que acalmar a mente, é diferente, né, de como é posto, de como é colocado. Mas a meditação começou a acontecer exatamente nesse processo. Eu tinha um desejo ardente de ter um centro de estudos e pesquisas que se tornou do plano pessoal para o coletivo, me fazendo sentir, me inserir no fluxo com o todo. E a meditação acontecia concomitantemente. Muito bem. Nessa meditação que ocorreram e ainda ocorrem, né? Então foi uma prática que eu fui inserindo com algumas dificuldades, mas fui inserindo no meu dia a dia como hábito. A intuição se fez presente. Inclusive até para denominar o Centro de Estudos e Pesquisas Conscientize, veio de uma intuição. Quando eu tive a ideia, eu queria fazer um espaço, mas eu tinha pensado em outros nomes. De repente, num certo momento, eu não estava em estado meditativo, mas já tinha feito minha meditação na noite anterior, e aí me veio, assim como uma luva, Centro de Estudos e Pesquisas Conscientize. Foi exatamente isso, como se eu estivesse escutando realmente uma voz, né, para denominar. Eu já tinha feito todo o processo de iniciar, né, a microempresa, né, ela é um MEI, então eu já tinha feito todo o processo,
o que eu fiz? A partir dessa intuição, eu adaptei, eu mudei o nome, né? São coisas possíveis, né? Que nós temos dentro da legislação. Então, o nome veio por meio de uma intuição. Então, eu estava me sentindo cada vez mais conectada. Aí a certeza veio com mais força. A certeza de que a intenção já era real no domínio das potencialidades. Eu ainda não tinha, ele estava começando a surgir, ainda estava bem no plano das ideias, mas eu tinha a certeza que esse centro de estudos e pesquisas já existia no domínio das potencialidades. Faltava o quê? Ele se manifestar, ele vir para a realidade manifesta, que é o nosso mundo físico. Muito bem, num determinado período, tempo, espaço, que acontece aqui no nosso mundo físico, no domínio da realidade manifestada ou manifesta, como a gente chama, aquela intenção que eu tive já tornou-se possibilidade e começou a se manifestar. Então, ela, do domínio da potencialidade, ela começou a se transformar em possibilidade e automaticamente se manifestando. Como que se manifestou? Eu primeiro soltei passivamente, né? Eu estava confiante, eu desapeguei. Eu sabia que era uma questão agora de organizar, de fazer, né? Dentro do estilo de vida do bidu, eu estava entrando no processo efetivamente de fazer. Estava estudando, tendo todos os meus conhecimentos, acessando certas realidades que eu não tinha até então na minha vida, né? Por meio desses conhecimentos. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo, eu estava sendo, eu estava me tornando uma pessoa melhor por meio do quê? Dos estudos que estavam acontecendo concomitante com a minha ação. Eu deixei a espera passiva e fui para a prática. E esse processo acontece o tempo inteiro. Faz-se, solta, desapega, mas sempre confiante. Entre um determinado período de tempo da espera passiva, então eu comecei a agir em prol da intenção, alternando entre o fazer e o ser. E aqui nós estamos, exatamente no processo do bidu. Fazer, ser, fazer, ser. A intenção da consciência caminha no sentido de evoluirmos juntos em direção a um bem maior. Lembram-se disso, né? Que foi colocado nos vídeos anteriores. Esse é o propósito do CEP Conscientize. Assim, te convidamos efetivamente a fazer parte do CEP Conscientize, para conhecer melhor como se dá esse processo de criarmos a nossa própria realidade desde o começo, nos mínimos detalhes, para que você possa criar conscientemente a tua própria realidade. Vejam bem o que eu disse, conscientemente. Muitas vezes nós criamos as nossas realidades, mas não no plano da consciência, não no plano consciente. Muitas vezes nós criamos a nossa realidade no plano inconsciente, né? Nossa vida, ela é inteira criada por nós próprios. Sejam as questões positivas, sejam as questões negativas. Tudo é a gente que cria. Só que existe uma diferença. Nesse processo que nós estamos conversando, debatendo, refletindo, ele é um processo consciente. Percebem? Então, nesse espaço, no CEP Conscientize, nós estaremos debatendo e refletindo sobre várias perspectivas. Não somente a perspectiva quântica, não somente as perspectivas da metafísica, mas sobre várias perspectivas. Inclusive, a perspectiva que até hoje conduziu a nossa vida, que é dentro de um paradigma materialista. Nós vamos estar trazendo na discussão para refletir, porque como eu disse já em outros momentos, o paradigma da nova ciência que está se anunciando, ele não tem a intenção de negar o paradigma materialista, mas sim complementar. Algumas coisas divergem, e aí traz-se a proposta, traz-se a ideia dessa divergência, né? Mas tem muitos avanços
que a ciência teve, que a todos os conhecimentos que estão disponibilizados na humanidade já historicamente, eles não são negados. A gente vai dar banho no bebê, mas não vamos jogar o bebê junto com a água dele, né? Então a gente só joga a água do banho, o bebê permanece. Então nós vamos estar discutindo, refletindo e estabelecendo os paralelos, né? Percebendo como é uma ideia e como é a outra ideia. Assim nós vamos estar trazendo o contato com as ideias de vários autores, vários pensadores, vários estudiosos, vários cientistas. A proposta é essa, né? É um centro de estudos e pesquisas, é um centro de debate. Então nós vamos buscar as nossas respostas. Entre esses diversos autores que nós vamos estar debatendo e refletindo é o Krishnamurti. É um filósofo indiano que diz o seguinte: a essência do desafio é questionar, perturbar, despertar e compreender. Então, o nosso desafio, o desafio do Centro de Estudos e Pesquisas Conscientive, é buscar as respostas, despertar, para então compreender e, nesse processo, trazer para a nossa vivência. No próximo vídeo, estaremos apresentando como o CEP Conscientiza está organizado, exatamente qual é a nossa proposta, para que você, assim como nós, né, entender e pôr em prática tudo o que for possível para que você possa realmente criar a sua própria realidade. Um abraço e até lá!